Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Ó, estamos aqui no ano de 1960, um match histórico entre Mikhail Tal e o então campeão mundial Mikhail Botvinnik. Na primeira rodada, fãs eufóricos foram assistir a vitória do Mikhail Tal sobre o Botvinnik. O Mikhail Tal vinha vencendo partidas incríveis, ganhou o Interzonal, ganhou o direito de participar aí do duelo contra o Botvinnik, apesar de que ele ainda tinha descrédito por algumas pessoas da comunidade enxadrística. O Sbislov era um defensor de que o Mikhail Tal era apenas um jogador de truques sujos. O Mikhail Tal não acredita, não liga, né, para o que ele ouve, continua jogando o jogo dele, né, que é um jogo bem tático, que é um jogo fantástico, preciso. O Mikhail Tal também estuda bastante, apesar dele ter um jeito mais despachado, né, mais assim carismático, né, um pouco mais boêmio e tudo mais, um estilo bem diferente assim do Botvinnik, que já era um cientista, né, um jogador assim mais linha dura, né, mais sério e tudo mais. O Mikhail Tal não, já era o oposto, né? Então ele era um jogador já interessante por conta disso. A gente está aqui na sexta rodada do match. E muita gente lotou aqui um teatro. Eu esqueci o nome desse teatro, mas é em Moscou, tá bom? Onde está sendo jogado. Os tickets, os ingressos foram todos vendidos rapidamente. E aqui tá todo mundo eufórico para ver essa partida aqui do Botvinnik contra o Tal. E vamos dar uma olhada. O Botvinnik tá de brancas, ele abre com C4, a abertura inglesa. Temos cavalo F6 aqui pelo Mikhail Tal. Cavalo em F3, G6. Então indo aí para o fianqueto. É a variante índia do rei aí da defesa inglesa. G3, bispo G7, bispo G2, roque e aqui D4. D6, então indo para uma estrutura bem típica de índia do rei. Cavalo C3, cavalo aqui de bem D7, roque e aqui o lance E5. Lutando aí no centro. E4, então aqui sim, né? A gente transpôs bem para uma índia do rei. C6, H3... E agora, dama B6, fazendo pressão em D4, fazendo uma pressão em B2. D5 foi jogado, avançando. C toma D5, C toma D5. E o cavalo, então, vem para C5, batendo no peão de E4. Cavalo E1, abrindo mais uma defesa aqui para o peão. Agora ele está muito bem defendido, duas vezes. E agora bispo D7, conectando as torres. Cavalo aqui em D3, desafiando o cavalo de C5. Cavalo toma D3, dama toma D3. E agora trazendo a torre. Torre de F em C8. Até agora tudo bem, né? Os dois conseguiram desenvolver. Eu acho que aqui o Mikhail Tal foi muito bem sucedido em equilibrar aí a posição de negras, né? Apesar aqui de ter um bispo mau inativo, esse bispo aqui tá bacana, né? As brancas também tem um bispo mau inativo e um bispo que pode ficar bacana, né? O Tal tem uma ligeira maior velocidade aqui um pouquinho maior, né? No desenvolvimento, tem essa torre já bem colocada, né? As brancas criaram uma pequena fraqueza aqui com H3, né? Então, assim, mas bastante equilibrada a posição. Torre B1, cavalo aqui em H5, foi jogado. É um pouco perigosa, né? Essa formação aqui de dama e torre na mesma diagonal, né? Se as pretas de repente jogam F5, né? Começa o bispo poder entrar em F5, enfim. É um pouco complicado isso, mas vamos ver como é que o Botvinnik continua. Bispo E3, atacando aí a dama. E a dama do Tal, corajosa, aqui vem para B4. Né? Não recua, não volta. E continua aí fazendo um papel importante na posição. Né? Pelo menos, no mínimo, escravizando essa torre, defendendo aqui o peão de B. Dama E2 e agora torre C4. Mais um lance bem corajoso aqui, bem estilo do Mikhail Tal, já criando confusão, indo para linhas táticas, né? Colocando as peças aí, avançando com as suas peças destemidamente, né? É muito interessante o estilo do Tal. Torre de F aqui em C1 e agora torre de A em C8. Mikhail Tal conseguiu dobrar aí as torres na coluna C. Rei H2 e agora F5. E toma F5, bispo toma F5 e agora ele não precisa temer o imediato garfo porque está atacando aqui a torre de A1 e a torre de B1 e a torre foi jogada então em A1, fugindo do ataque aí do bispo. E agora, agora existe o risco de tomar o garfo, né? E o que jogar aí então de negras, né? E aí, nessa posição então, o Mikhail Tal faz um lance e o teatro russo vai à loucura,
tá? Os espectadores começam alvoroço ali no teatro, muita gente eufórica realmente depois aqui do lance do Mikhail Tal, as pessoas discutindo, querendo analisar, não acreditando na emoção, né, na partida emocionante que elas estão vendo. Até a partida teve que ser transferida para o backstage para não atrapalhar aí os jogadores depois do lance que o Mikhail Tal faz agora nessa posição. É um lance, marca registrada do Mikhail Tal, né? Se ele não sacrificar um cavalo, não é o Mikhail Tal. E ele joga então o lance cavalo aqui em F4, né? Atacando então a dama e o bispo de casas claras. A partida segue, né? Aqui o Botvinnik já deve ter tomado um susto, um golpe, no mínimo um golpe psicológico aqui, né? Com toda a euforia da plateia, um lance muito provavelmente não esperado aí pelo Botvinnik. E é bem típico de Mikhail Tal. G também F4, a melhor maneira de você refutar, né, um sacrifício é aceitando, né? Vamos ver o que acontece. E também F4, agora atacando aqui o bispo. Bispo D2, colocando aqui o bispo na mesma diagonal da dama. E agora dama toma em B2. Torre aqui de A em B1. E agora, hein? O que jogar nessa posição, né, de negras? Porque a dama está atacada, né? Se você tirar a dama aqui para dama A3, as brancas vão poder jogar um lance como cavalo B5, né? Atacando aqui a dama. Essa torre também está sofrendo muitos ataques, né? Você está com a dama atacada, teria que jogar, por exemplo, dama aqui em D3. Depois de dama toma, bispo toma. Dá para jogar um lance aqui como torre toma em C4, né? E aí depois torre toma em C4, torre B3. Enfim, as brancas têm um jogo excelente aqui, né? Com uma peça a mais. E parece que o Mikhail Tal, numa linha como essa, não teria nenhuma compensação pelo cavalo sacrificado aqui em F4, tá? Então depois de torre de A em B1, o que jogar, né? Se jogar dama 3, as brancas vão ter toda a iniciativa e não vai ter valido a pena, né? E aonde você vai colocar essa dama então? Não há, né? Então o que jogar? E o Mikhail Tal continua aqui criando confusão, criando caos no tabuleiro com o lance F3, atacando agora também a dama do Botvinnik. E a partida segue aqui então com torre toma em B2, abocanhando aí a dama do Mikhail Tal e F toma em E2, capturando a dama do Botvinnik. A torre B3, tirando aqui a torre dessa mesma diagonal do bispo, adicionando mais uma defesa aqui ao cavalo de C3. E agora torre D4, atacando aqui o bispo. Bispo volta aqui para E1, né? Em segurança, parando aqui também esse peão avançado que já está na sétima. E o Mikhail Tal continua aqui com bispo em E5, cheque. E depois de rei G1, ele vai entrando na posição com bispo F4, atacando agora então a torre aqui em C1. Cavalo toma em E2 e aqui o Botvinnik resolve devolver aí um pouquinho de material. Depois de bispo toma aqui, depois de torre toma em C1, cavalo toma D4, torre toma em E1 com cheque, bispo volta aqui para F1 e aqui bispo E4. Então, em tese, né, o material deu uma equilibrada, né, quase uma equilibrada. O Mikhail Tal tá com um peão a mais. Então, depois desse furacão, né, a gente está entrando no final aí, onde o Botvinnik tem o par de bispos e tem um peão a mais. Vamos ver se é suficiente aí para uma vitória. Cavalo em E2 foi jogado, bispo E5, F4 atacando aí o bispo em F6, torre toma B7, só que bispo toma D5, um peão para cada um. Torre C7, bispo toma em A2, torre toma em A7, um peão para cada um. O Mikhail Tal continua com a vantagem de um peão e o par de bispos, né? Bispo C4 foi jogado, torre A8, cheque, rei F7, torre A7, rei E6, melhorando aí a posição do rei. Torre A3 e D5, né? Então, o rei do Tal está bem colocado, são bispos ativos, o cavalo está cravado, não pode sair se não cai o bispo. E agora um peão passado perigoso. O Mikhail Tal me parece estar sendo muito bem sucedido aí nessa estratégia contra o Botvinnik, com um peão a mais, um peão isolado e passado aí. Rei F2, tirando a cravada do bispo. Bispo H4, cheque, sai daí rei. Rei G2 e agora rei D6. Cavalo aqui em G3 foi jogado, bispo toma G3, e agora não dá para você tomar em G3, senão tá caindo o bispo, né? Então bispo toma C4, foi jogado, e depois de D toma C4, rei toma G3. A gente tem um final de torres com um peão a mais. É que esse peão já está bem avançado, né? E o rei está muito próximo aqui do peão, vai poder ajudar na subida do peão, e esse rei está cortado aqui desse final, né? Então, em tese, os finais de torres, onde um dos lados tem um peão a mais, na maioria das vezes são empatados quando o rei
tá próximo da casa de promoção do peão, tá? E também tá próximo de seus peões, né? Vamos dizer que esse peão a mais fosse aqui na coluna E, por exemplo, seria um pouco mais difícil, tá? De vencer, ou um peão dobrado, ou enfim. Se o rei tivesse aqui na coluna C e esses dois peões próximos aqui do rei, né? São situações aonde provavelmente levariam para o empate, tá? Mesmo com um peão a mais. Mas aqui o rei fora da posição, cortado, e o rei do Mikhail Tal perto do peão para poder ajudar na subida é mais complicado, né? Rei D5 ainda foi jogado, torre A7, C3 indo com velocidade aí, a torre C7, agora rei D4, e depois de torre D7, o Botvinnik fez esse lance e abandonou a partida, né? O rei realmente está muito próximo aqui do peão, e o rei do Botvinnik está fora do jogo, né? As brancas vão ter que perder aí a torre, né? Sacrificar a torre no peão, e vai ser um jogo ganho aqui para o Mikhail Tal, né? Muita emoção nessa sexta rodada do match, valendo o Mundial, a segunda vitória do Mikhail Tal sobre o Botvinnik, as demais partidas foram empatadas, então a gente já tem uma liderança aqui do Mikhail Tal nesse Mundial. O Botvinnik muito provavelmente ficou assustado, né, depois dessa derrota, e o match continuou. Em certo momento o Botvinnik conseguiu uma reação, né, e o match foi realmente muito emocionante, terminou apertado, se eu não me engano. E quem venceu o match aí foi o Mikhail Tal, tá bom? Ele se tornou, então, o novo campeão mundial em 1960, silenciando aí os grandes mestres eruditos aí da época, os cientistas, os jogadores que diziam que ele era um charlatão, um jogador de truques sujos. E agora ele silenciou toda essa turma, jogando de forma extremamente competente. Convenhamos, de uma forma mágica, né? De uma forma aí com sacrifícios e tudo mais. Mas sem dúvida nenhuma também de forma precisa, não há charlatanismo no jogo do Tal, né? Apesar de que as pessoas podem criticar, né? Porque ele vai um pouco contra os dogmas da época, né? Ele vai contra todo o estilo sério, né, da época, ele faz lances arriscados e tudo mais. Então, mas silenciou toda a comunidade enxadrística da época, se tornou aí o campeão mundial em 1960, Mikhail Tal. Tá? E se eu não me engano, o match aqui, deixa eu ver se eu tenho essa informação aqui, eu acho que eu tenho em algum lugar, ó, terminou 12,5 a 8,5, tá? 12,5 pro Tal e 8,5 pro Botvinnik, um match apertado com certeza, mas vitorioso aí pro Mikhail Tal. Beleza, gente? A gente continua então na nossa playlist com partidas do Mikhail Tal, o momento tão aguardado aí da nossa playlist, né? As partidas do Mikhail Tal e ele agora como campeão do mundo. Beleza, gente? Muito obrigado aí pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!